A gente também tinha um coral que cantava às vezes e tal. Eu comecei cantando na igreja assim. E que bênção, a gente está com isso não só louvando a Deus, mas a gente está também preparando as novas gerações, né? Você pode ter certeza que essa garotada aí que está cantando vai crescer cantando mais vezes, fazendo cada vez mais coisas, e Deus será sempre muito louvado. Nós estamos hoje aqui então falando sobre esse tema maravilhoso, né? Quando chega nesse fim de ano, a gente fala de Jesus, que é a verdadeira razão do Natal. Jesus, Filho de Deus, que veio a este mundo. E quando ele veio, você se lembra, né, alguns acontecimentos sobrenaturais ocorreram. As profecias todas falavam desse dia. Muitas profecias no Antigo Testamento davam detalhes. Dava para saber, por exemplo, pela profecia, o lugar onde Jesus nasceria, certo? Ó, tu Belém Efrata, o profeta falou, né? Belém. Sabia-se que seria em Belém. Até o tempo do nascimento estava profetizado. Porque se você pega lá a profecia das 70 semanas de Daniel, faz o cálculo direitinho, dava para saber o tempo do nascimento. E teve gente que estava atenta a isso, não teve? Os reis magos, por exemplo, que não eram cristãos, não eram do povo de Israel, mas eles estudaram as profecias. E eles começaram a observar ali no céu e tal, viram que tinha uma estrela diferente. E eles resolveram sair de lá onde eles estavam seguindo aquela estrela, porque eles queriam conhecer o rei dos judeus. Mas olha só que interessante, né? Que interessante o que a Bíblia diz. Convido você a abrir a sua Bíblia um pouquinho, para a gente meditar em alguns textos muito importantes sobre esse assunto. O primeiro deles está aqui no Evangelho de Lucas. No capítulo 2, no versículo 7. Lucas 2, verso 7. Falando do nascimento de Jesus, a Bíblia diz que ela, Maria, deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Como que uma pessoa tão esperada pela nação, tão anunciada nas profecias, poderia chegar neste mundo e não haver lugar para ele? Mas foi isso que aconteceu. Essa palavra manjedoura, quando a gente fala, né, manjedoura, ela soa até bonito assim, né? Mas manjedoura não é um lugar bonito, não é um lugar assim desejável. É próximo ali de onde os animais ficam. Não havia lugar para eles e teve que nascer, o rei dos reis nasceu ali, próximo de onde os animais ficavam. Não havia lugar. E não havia lugar para eles não apenas na hospedaria, não havia lugar para eles no coração das pessoas em geral. A Bíblia relata, Lucas ele relata de forma dramática aquele momento. Os magos vieram do Oriente procurando o rei dos judeus, pensando que, nossa, eles devem estar esperando o rei, porque não é possível, nós estudamos, está aí a estrela, tudo, né? E quando eles chegaram em Jerusalém, aquela frieza, aquela indiferença, olha, nós estamos procurando um rei recém-nascido, né? Dos judeus. Rei
rei recém-nascido? Como assim? Eles não estavam nem aí para o assunto. Vocês não sabem onde ele iria nascer? Nós viemos de longe, viemos aqui para ver o rei. Aí alguém puxou lá o rolo lá, né? E falou, a profecia diz que é em Belém. Então tá bom, então obrigado, a gente vai seguir o nosso caminho para Belém. Mas aí o rei Herodes, né? Quando vocês encontrarem, voltem aqui e me avisem para que eu também possa ir lá adorar. Não queria adorá-lo coisa nenhuma, queria matá-lo. Tanto é que ele mandou depois matar todas as criancinhas, né? Menores de 2 anos. Os anjos, e aquela estrela que eles viram, que eles acompanharam, era uma estrela gloriosa, diferente. Na verdade, nós sabemos que era uma multidão de anjos aquela estrela. Os anjos procuraram, andaram por Jerusalém, porque eles queriam anunciar para alguém o nascimento de Jesus. Mas eles não encontraram ninguém preparado para receber o Messias. Eles não falavam sobre o nascimento do Messias. Talvez estivessem falando sobre tantas coisas, sobre futebol, sobre, sei lá, os esportes da época, né? Mas não se falava sobre o nascimento do Messias. Então eles foram procurando, até que em Belém mesmo eles encontraram quem? Os pastores. Pastores que estavam ali apacentando o rebanho, e eles comentavam sobre o nascimento do Messias. Foram os últimos. Aí o que eles decidiram? Decidiram aparecer e cantar para aqueles pastores do nascimento de Jesus. Cantaram o que mesmo? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. O nascimento do Messias, o nascimento de Jesus, é uma tremenda lição para todos nós ainda hoje. Porque quando ele veio a primeira vez nesse mundo, apesar de ter sido anunciado pelos profetas, apesar de estar tudo predito, tudo certinho, no tempo, no lugar e tudo mais, a maneira como ele viria, não havia lugar para ele. Não apenas na hospedaria, mas no coração das pessoas. As pessoas não estavam prontas para receber. E o apóstolo João descreveu isso de uma forma mais dramática ainda, em João capítulo 1, quando ele diz assim, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não o receberam apenas no seu nascimento. Eles não o receberam durante a vida dele. A Bíblia diz que ele andava fazendo bem, curando as pessoas, pregando o Evangelho eterno de Deus, mas finalmente, só por conta disso, ele foi levado a uma cruz. A nação o rejeitou, os líderes da nação o rejeitaram. E lá, enquanto ele estava sendo julgado pelo sinédrio judaico, onde estava o sumo sacerdote, Anás, Caifás, e que eles começaram a indagar se ele era o Filho de Deus, conjuro-te em nome do Deus vivo, dize-nos, és tu? E ele não negou. Ele disse sim, e a partir de agora, vocês não mais me verão até o dia em que vocês disserem bendito o que vem em nome do Senhor. Rasgou, o sumo sacerdote rasgou as vestes, falou que ele estava blasfemando, não quiseram mais ouvir, bateram nele, ele foi humilhado, como foi cantado aqui. Ele sofreu e deu no seu lugar, mas a glória que lhe cabe está guardada, foi reservada, e ele começou a usufruir dessa glória no dia em que, depois da sua ressurreição, na sua ascensão, ele foi recebido no céu, e o Pai aceitou o seu sacrifício, e junto com ele uma pequena multidão de pessoas que ressuscitaram com ele,
mulheres de várias épocas da história desse mundo que foram fiéis a Ele, como representantes, como primícias do seu sacrifício, estão hoje no céu, esperando apenas o dia em que Jesus voltará pela segunda vez, não mais como um menininho em Belém, como uma criança nascida numa manjedoura de pais simples, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas a pergunta que fica para nós, à medida que nós nos aproximamos desse dia, e à medida que nós nos aproximamos de mais um Natal, é a seguinte: será que eu e você estamos realmente prontos para receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, em glória e majestade? Será que, apesar de também, como eles, termos o conhecimento da profecia, sabemos que esse dia está chegando, sabemos tudo, será que nós também não estamos indiferentes da maneira como nós estamos recebendo o nosso Salvador em nossa vida? Eles, infelizmente, não o receberam. Eles, infelizmente, não o aceitaram. Poucos foram os que o aceitaram. Poucos foram os que reconheceram nele o Filho de Deus. Aqueles que assim o fizeram, o lugar deles está guardado no céu. Os discípulos de Cristo e muitos outros que a gente conhece da história bíblica vão ressuscitar para vê-lo voltar em glória e majestade e subir com ele. Mas aqueles que o rejeitaram também vão ressuscitar para olhar e ver agora aquele que foi rejeitado, que eles zombaram, e olhar e ver ele voltando, vê-lo voltando nas nuvens dos céus com glória e majestade, para simplesmente pedir que morram novamente, para que as rochas e os rochedos caiam sobre eles. Com a Bíblia na mão, nós podemos fazer a mesma coisa que eles fizeram, podemos rejeitar. Mas com a Bíblia na mão também é possível entender o grande amor de Deus, aceitá-lo, obedecê-lo e permitir que Jesus seja o centro da nossa vida. Que mais este fim de ano, ao nós estamos nos aproximando de mais um Natal, que haja uma entrega completa da sua vida e da minha vida ao nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Ele é o centro de tudo. Ele é o nosso mantenedor, Ele é o nosso Redentor, nosso Salvador. Que Ele seja o centro e o principal personagem da tua vida e da minha vida. Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento por